Olá, querida aprovada, tudo bem? Aqui é a professora Silvia e vamos dar início à nossa aula 6 sobre função logarítmica. Lembra na aula passada que eu falei que no estudo de equações e inequações exponenciais, a gente só ia tratar de casos em que podíamos reduzir as potências à mesma base? Pois bem, agora a gente vai ver o outro caso, que é resolver essas equações e inequações exponenciais através de logaritmo. Então, a gente precisa desse conteúdo agora para conseguir resolver, por exemplo, equações desse tipo, 2 elevado a x igual a 3. A gente sabe que o x assume um valor entre 1 e 2. Por quê? Porque a gente tem que 2 elevado a 1 é menor que 2 elevado a x, que é igual a 3, que é menor que 2 ao quadrado. Mas com os conhecimentos adquiridos até agora, até aqui, a gente não sabe qual é esse valor, nem o processo para determiná-lo. Então, por esse motivo, a gente vai estudar função logarítmica. Definição de logarítmico. Sendo A e B números reais e positivos, com A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente em que se deve dar à base A, de modo que a potência obtida seja igual a B. Em símbolos, se A e B pertencem aos reais, com A maior do que zero diferente de 1 e B maior que zero, então a gente tem esse esquema aqui abaixo. Logo, a gente vai ter o seguinte: B vai ser o meu logaritmando, A vai ser a minha base do logaritmo e x vai ser o logaritmo. Então, se eu elevar a base ao logaritmo x, eu vou obter o logaritmando, ok? E uma coisa importante, a base do logaritmo ela tem que ser maior do que zero diferente de 1. E o logaritmando também, ó. Mas, no caso, ele só tem que ser maior do que zero. Essa é a condição de existência do logaritmo. Lembra que na função exponencial a gente só tinha essa restrição aqui na base, né? Agora a gente tem no logaritmo essa restrição também quanto ao logaritmando, ok? Vamos para alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, log de 4 na base 2. A gente vai ter que vai ser igual a quanto, né? Vai ser igual a x. Então, eu vou ter, né? Quem é x? 2 elevado a x é igual a 4, ó. Então, a gente vai ter 2 elevado a x igual a 4, e 4 é 2 ao quadrado. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 2, certo? É assim que a gente resolve. Vamos para outro exemplo. Log de 81 na base 3 vai ser igual a y. Então, a gente vai ter 3 elevado a y é igual a 81. E a gente sabe que 81 é 3 elevado à quarta potência. Logo, y é quanto? Y vai ser igual a 4. E por aí vai. Nós temos outros exemplos no nosso material. Vocês podem dar uma olhadinha lá também. Consequências da definição. A gente tem que o logaritmo de 1 em qualquer base vai ser igual a zero. Então, se a gente tiver, por exemplo, log de 1 na base 2 vai ser zero, log de 1 na base 10 vai ser zero, e por aí vai, ok? E logaritmo, quando a gente tem o logaritmando igual a base, vai ser sempre 1. Então, por exemplo, se eu tiver log de 3 na base 3 vai ser 1, log de 10 na base 10 vai ser 1, e por aí vai. Quando eu tiver aqui logaritmo de potência, né? Quando eu tiver no logaritmando uma potência, por exemplo, m, eu posso fazer o seguinte, jogar para frente do logaritmo, ok? E como eu tenho aqui, ó, logaritmando igual a base, e a gente sabe que é 1, logo o resultado vai ser só m, ok? E quando eu tiver aqui potência, né, logaritmo na potência, né, de uma base A, por exemplo, e a gente tem a base igual, a base da potência igual à base do logaritmo, a gente vai ter que vai ser igual ao logaritmando, certo? Aqui também, ó, anteriormente, o logaritmando igual à base, certo? E a gente tem esse m indo para frente. Agora, essa outra consequência de definição aqui, eu tenho uma equação logarítmica, e a gente tem, tanto de um lado como de outro da equação, a gente tem logaritmos de mesma base. Então, basta a gente igualar os logaritmandos, ok? A gente vai ver muito exercício, muitas questões estratégicas que você vai ter que usar essas consequências da definição.
Operações com logaritmos. A gente já viu essa operação aqui que faz parte, né, da consequência de definição, assim como essa. Então, vamos para as outras. A gente tem aqui um produto de logaritmandos de mesma base. Então, eu posso separar numa soma de logaritmos de mesma base com cada um dos logaritmandos. Então, eu vou ter que log de b vezes c na base A vai ser igual a log de b na base A mais log de c na base A. E a gente também tem aqui o logaritmo de no quociente, né? De uma divisão de logaritmandos, né? Diferente, b dividido por c na base A. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer log de b na base A menos log de c na base A. Mudança de base a gente vai ver nos próximos slides. E eu quero que vocês observem bem essa operação aqui, ó. Quando eu tenho log de b na base A vezes log de A na base B, ou seja, eu inverti, ó. Eu inverti a base e o logaritmando. Eu vou ter que isso vai ser igual a 1, ok? Mudança de base. Se A, B e C são números reais positivos e A e C diferentes de 1, então tem-se log de B na base A vai ser igual a log de B na base C dividido pelo log de A na base C. Quando eu vou fazer a mudança de base? Quando for conveniente, porque algumas questões você só sai quando você muda a base. A gente vai ver muitas questões aí estratégicas que você vai ter que usar desse artifício, ok? Então, eu vou fazer o quê? Ó, uma nova base, certo? E vou primeiro colocar o logaritmando no numerador, né? Nessa nova base, dividido pela base do logaritmo anterior, né? E com a base nova que você vai colocar, ok? Consequências. Primeira, se A e B são reais positivos e diferentes de 1, então tem-se que log de B na base A vai ser igual a 1 dividido pelo log de A na base B. Também muita atenção, porque a gente vai usar em algumas questões isso aqui. Segunda consequência, se A e B são reais positivos, com A diferente de 1 e beta é um real não nulo, então tem-se, ó, isso aqui também é muito importante, ó. Log de B na base A elevado a B, você vai tirar esse expoente da base, mas você vai tirar invertendo, ó. Vai ficar 1 sobre B, log de B sobre A. Então, atenção aqui a essa consequência. Observação interessante, ó. A propriedade da mudança de base pode também ser assim apresentada. Se A, B e C são números reais e positivos, e A e C diferentes de 1, então tem-se que log de B na base A vai ser igual a log de B na base C vezes log de C na base A. Foi aquilo lá que a gente fez, ok? Só que a gente está colocando aqui como produto. Então, às vezes, é conveniente também colocar dessa forma. Agora vamos para a função logarítmica propriamente dita. Dada um número real A, com A maior do que zero e diferente de 1, chamamos função logarítmica de base a função f de reais não negativos e sem o zero em R, que associa a cada x o número log de x na base A. Então, aqui a gente tem o domínio, ó, questões de domínio tem que ficar ligado, ó. O domínio da função logarítmica é o conjunto dos números reais não negativos sem o zero, e a imagem, ó, é o conjunto dos números reais, tá? Então, ela associa a cada x o número log de x na base A. A função logarítmica tem algumas propriedades muito importantes. A primeira, se a gente tem aqui a base maior do que zero diferente de 1 e o logaritmando maior do que zero, então as funções f de reais não negativos sem o zero em reais, definida por f de x igual a log de a na base x, e g de reais em reais não negativos sem o zero, definida por g de x igual a elevado a x,
elas são inversas uma da outra. Olha que propriedade importante, a gente vai ver em algumas questões também. Segunda propriedade, a função logarítmica f de x igual a log de x na base a é crescente se e somente se a maior do que 1. E decrescente se e somente se a base estiver entre 0 e 1. Antilogaritmo. Sejam a e b números reais positivos com a diferente de 1, se o logaritmo de b na base a é x, então b é o antilogaritmo de x na base a. Em símbolo, se a, b pertence aos reais com a diferente de 1 e também maior do que 0 e b maior que 0, então a gente vai ter isso aqui, ó. Log de b na base a igual a x se somente c b igual ao antilogaritmo de x na base a. Eu vou dar aqui um exemplo, ó. Antilog de 3 na base 2 é igual a 9. Por quê? Porque a gente tem que o log de 9 na base 3 é igual a 2. Eu não tenho visto cair nos últimos concursos, nos últimos anos, antilogaritmo, mas a gente precisa ver, porque pode ser que comece a cair também. Cologarítmico. Chama-se cologaritmo de um número b pertencente aos reais e b maior que 0, numa base a pertencente aos reais e a maior do que 0 diferente de 1, o oposto do logaritmo de b na base a. Em símbolos, a gente vai ter isso aqui, ó. Colog de b na base a vai ser igual a menos log de b na base a. Eu também não tenho visto cair nos concursos, mas pode ser que isso mude, então eu coloquei aqui no material para vocês saberem o que é cologaritmo. Vamos agora para o gráfico da função logarítmica. A gente tem, quando a base é maior do que 1, o gráfico ele é crescente, certo? E a gente tem a função aqui, log de x na base a, então ele é desse tipo aqui, ok? E ele sempre vai tocar no ponto 1, 0, tanto se for crescente como se for decrescente. E a gente tem aqui o gráfico da função logarítmica decrescente, ou seja, quando a base está entre 0 e 1, ela é desse tipo aqui. Ele tangencia, tá, o eixo y, e também o gráfico crescente, ele tangencia o eixo y, ok? E ele só toca no eixo x também no ponto 1, 0, ok? Então, fiquem atentos aí para a diferença dos gráficos nas questões. Aqui é outra forma de você visualizar os gráficos. A gente tem que ele é simétrico em relação à reta y, ó, igual a x, ok? Bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, ele é simétrico em relação a essa reta do gráfico da função g de x igual a elevado a x. Ó. Então, ele é simétrico a esse gráfico aqui, dessa função exponencial, cuja base é a, e o expoente é x. E a gente tem que a função logarítmica, a gente tem que o logaritmando é x na base a. Ok? Ele também está toda à direita do eixo y e ele toma o formato de uma desses gráficos abaixo. É claro que se você tiver um x elevado a alguma coisa, um coeficiente diferente aí de 1, você vai ter o gráfico um pouquinho diferente disso aí, tá bom? Mas ele mantém essas características, certo? Ele sempre vai tocar no ponto da abscissa 1, certo? Ele também está toda à direita do eixo y. Se A maior do que uma função crescente, ele vai ter essa característica aqui, ó. E se A estiver entre 0 e 1, ele vai ter essa característica aqui, ele vai ser decrescente, ok? Aqui é outro jeito de ver, né? Eu coloquei primeiro a função exponencial e depois a função logarítmica para vocês verem que uma é inversa da outra aqui, ok? Então, a gente tem aqui a função exponencial, ela toca no eixo y no ponto 0, 1, enquanto a logarítmica, ela vai tocar no ponto x igual a 1, né? Então, aqui é o 1, 0 e aqui é o 0, 1. Ok?
E quando a função exponencial é decrescente, ela continua tocando no ponto 0,1, certo? E aqui também continua tocando no ponto 1,0, que é outra forma de ver. Não sei qual que vocês gostaram mais, eu gostei de todas. Bem, temos agora um exemplo de construção de gráficos. Aqui pede para construir o gráfico das funções inversas. Y elevado a menos 1, que é a inversa, né? Igual a 2 elevado a x, e y igual a log de x na base 2. Bem, basta você jogar valores e colocar no plano cartesiano, né, nos pontos respectivos aqui que você tiver encontrado. Não tem muita ciência, não. Basta você jogar alguns pontos que você traça aí os gráficos. E aqui é o segundo exemplo, com as funções inversas, né? Decrescentes, né? Meio elevado a x e log de x na base meio, ok? Então, a mesma coisa, você vai jogar valores e vai encontrar os respectivos gráficos após você ter colocado os pontos, ok? Que você tiver colocado ali na tabelinha. Equações logarítmicas. A gente tem o primeiro tipo aqui, log de f de x na base A igual ao log de g de x na base A. A gente já viu que basta igualar, né, os logaritmandos, já que a base ela é igual, ok? Então, vamos colocar aqui um exemplo, ó, log de 3x menos 5 na base 2 vai ser igual a log de 7 na base 2, ó. Mesma base, você vai igualar os logaritmandos, ó. Então, vai ser 3x menos 5 igual a 7. Logo, eu vou ter que 3x... Eu já vou colocar a resposta, né? Afinal, a x é igual a 4. Mas a gente tem que ver a condição de existência. No caso aqui, a base é maior do que 0 diferente de 1, mas também tem o logaritmando, ó. Ele tem que ser o quê, ó? Condição de existência. 3x menos 5 maior do que 0. Então, a gente vai ter que x vai ser maior do que 5 terços, ok? Então, de fato, essa condição ela é satisfeita, certo? Então, a gente tem realmente que o x é igual a 4, é a resposta aí dessa equação. No tipo de equação logarítmica, a gente tem aqui log de f de x na base A igual a alfa. O que que a gente vai fazer? Ó? A definição mesmo, ó. A elevado a alfa vai ser igual a f de x. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, ó. Log de 3x mais 1 na base 2 é igual a 4. Então, o que que a gente vai fazer? Ó? 2 elevado a 4 é igual a 3x mais 1. Então, 2 elevado a 4 é igual a 3x mais 1. Então, a gente tem que 16 é igual a 3x mais 1, certo? Deixa eu colocar aqui já desse lado, 3x mais 1 é igual a 16. Então, 3x é igual a 16 menos 1, que é 15. X vai ser igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5, ok? Lembrando que você tem que fazer a condição de existência, né? 3x mais 1 maior do que 0, porque a base aqui já é maior do que 0, diferente de 1. Então, a gente vai ter que x tem que ser maior do que menos 1 terço, e de fato é. Portanto, a resposta ela é x igual a 5 mesmo. Vamos, então, para o terceiro tipo. O terceiro tipo é fazer um artifício, né? Usar de um artifício chamado incógnita auxiliar. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. A gente tem log de x, né? Log ao quadrado de x, né, na base 2, menos log de x na base 2, igual a 2. Então, qual vai ser o artifício? Eu vou chamar, né, log de x na base 2 de y, ok? Vou mudar ali na equação. Então, onde tiver log de x na base 2, vou colocar y. Aí, no caso aqui, como está o quadrado, vai ficar y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0, que cai aqui numa equação de segundo grau. Então, eu vou ter y igual a 2 ou y igual a menos 1, certo? Aí, depois disso, você vai voltar lá. Você vai voltar aqui na equação, aliás, no que você usou de artifício, e vai jogar y igual a 2 ou y igual a menos 1. Então, vamos lá.
log de x na base 2 vai ser igual a 2. Então, é só fazer aí a definição, certo? Então, eu vou ter aqui 2 ao quadrado igual a x, logo x igual a 4. Depois a gente tem que verificar a condição de existência. Ou então, ó, log de x na base 2 vai ser igual a menos 1. Então, você vai fazer 2 elevado a menos 1 igual a x, ok? Portanto, x vai ser igual a 1 sobre 2 também, né? Mas vamos ver a condição de existência, ó. A base maior do que zero diferente de 1, ok? E o x aqui tem que ser maior do que zero. Então, essa resposta aqui não vai. Ah, desculpa, aliás, vai. É meio. Meio é maior do que zero. Estava pensando que era negativo. Então, peraí. Então, x é maior do que zero. Então, ambas as soluções podem, ó. Então, a solução, a resposta vai ser x igual a meio, x igual a 4. Entenderam como é que faz isso daqui? Ó, sai muita questão através desse artifício. Inequações logarítmicas. A gente tem esse primeiro tipo aqui, ó, onde log de f de x na base A vai ser maior do que log de g de x na base A. Vou colocar aqui um exemplo, mas a gente tem dois casos quando a base é maior do que 1, ou seja, é crescente, e quando a base está entre 0 e 1, ou seja, é decrescente. Então, eu vou fazer dois exemplos aqui, ó. Log de 2x menos 1 na base 2, né? Na base maior do que 1 quando é crescente, menor do que log de 6 na base 2. O que que eu vou fazer? Basta eu fazer 0 menor do que 2x menos 1, menor do que 6. Ok? Então, eu vou ter aqui que está entre meio, meio menor do que x menor do que 7,5. Ok? Essa é a solução, né? X pertence aos reais, tá o quê? Meio menor do que x, menor do que 7 sobre 2. Ok? Agora, o segundo caso, eu vou ter aqui, ó, log de x ao quadrado menos 4x na base 1/3, maior do que log de 5 na base 1/3. Aqui vai ser um pouquinho mais, vai ser um pouquinho maior a solução. Eu continuo aqui com zero menor do que, no caso aqui é x ao quadrado menos 4x e menor do que 5. Você tá ligado que inverteu, ó? Aqui inverte. Tá vendo? Aqui tá maior, ó, maior e aqui, ó, vai ficar menor, tá bom? Aqui não, aqui, ó, maior, continua maior, tá bom? Eu só coloquei começando pelo zero aqui, tá bom? Por isso que ficou menor e menor. Que aqui também estava menor, então dá para você fazer dessa forma. Tá? Então vamos aqui para cima. Eu vou ter, na verdade, um sisteminha aqui, ó. X ao quadrado menos 4x maior do que zero, então x vai ser menor do que zero, ou x maior do que 4. Essa vai ser a solução 1, tá? Chamar de solução 1. Eu vou ter também x ao quadrado menos 4x menor do que 5, tá? Primeiro eu peguei essa parte aqui e depois eu peguei essa parte aqui. Aí, nesse caso, a gente vai cair numa equação de segundo grau, vou colocar aqui abaixo, ó. X ao quadrado menos 4x menos 5 menor do que zero. Então, a gente tem, né, menos 1 menor do que x menor do que 5. Essa vai ser minha solução 2. Aí, você tem que fazer aqueles intervalinhos, ok? Para ver a interseção entre S1 e S2 vai ser minha solução final. Então, vou colocar aqui S1, ok? Eu tenho aqui, ó, 0 a 0, bolinha aberta, e 4, bolinha aberta também. Aí, aqui no S2, eu vou ter, né, menos 1, bolinha aberta, certo? E o 5 aqui, bolinha aberta. E aqui eu quero a interseção, ó, S1, interseção com S2, certo? Então, deixa eu pegar aqui, ó, fazer isso aqui para separar, fazer um tracejado, ok? Então, a interseção, ó, eu vou ter, né, aqui, ó, menor do que zero, ok? É, deixa eu só colocar assim, dessa forma, que é melhor do que com chaves, né?
Vou ter isso aqui, x menor do que 0, ou x maior do que 4, ok? E aqui embaixo, eu vou ter entre menos 1 e 5, então vai ser esse caso. E qual vai ser a interseção, então? Ó, a interseção vai ser aqui, ó. Ó, menos 1 e 0, exclusive ambos, né? E aqui, ó, 4 exclusive até 5 exclusive, ó. Então, a solução, né, S, né, solução final, S1 interseção com S2, ela vai ser x pertencente aos reais, tal que menos 1 menor que x menor que 0, ou, né, 4 menor que x menor que 5. Então, é assim que a gente vai fazer inequações logarítmicas nesse primeiro tipo. A gente vai ter questão também. O segundo tipo aí de inequação é quando eu tiver isso aqui, ó, log de f de x na base A maior ou menor do que um k qualquer, né? Uma constante k. Então, eu vou ter o seguinte, né? Quando aqui for maior, continua maior, né? Quando eu fizer o artifício, né? É, no caso aqui, eu vou fazer log de f de x na base A e vou fazer aqui log de A elevado a k na base A. Se liga aqui no macete, ó. E log de f de x na base A menor que k, eu vou ter aqui isso aqui, ó. Log de f de x na base A menor que log de A elevado a k na base A. Então, eu vou colocar aqui um exemplozinho, ó. Log de 3x mais 2 na base 3 menor do que 2. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer, né, ó, se liga aqui, ó, na solução, ó, 0 menor do que 3x mais 2 menor do que 3 elevado a 2, ó. Lembra que você tem que pegar, ó, a base e elevar ao K, né? Então, é dessa forma aqui que faz. Então, eu vou ter, né, menos 2 terços menor do que x, menor do que 7 terços, ok? Satisfeitas aí as condições de existência, né, 3x mais 2 maior do que 0, a gente vai ter que x é maior do que menos 2 sobre 3, então, de fato, ele é, ó, aqui, ó, tá vendo? Ele é maior do que menos 2 terços, então não tem problema, essa é a solução mesmo. Vamos para o terceiro tipo para fechar a aula. 118. Não, desculpa, eu falei a página aqui. O terceiro tipo é incógnita auxiliar, né? A página que eu estou falando é a página do Fundamentos, né? Que tem esse exemplo aqui, né? Do terceiro tipo, incógnita auxiliar. Então, vamos lá. Esse exemplo que está na página 118, ele é o seguinte, ó. Log de x, log ao quadrado de x na base 3 menos 3 vezes log de x na base 3 mais 2 maior do que 0. Então, é a mesma coisa que a gente fez da outra vez, né? A gente vai fazer, né? Seja log de x na base 3 igual a y, né? A gente vai fazer esse artifício aqui. Então, vai cair numa equação de segundo grau, ó. Y ao quadrado menos 3y mais 2 maior do que 0. Aí, a gente tem que y é menor do que 1 ou y maior do que 2, ok? Mas como a gente tem que y é igual a log de x na base 3, então eu vou ter aqui, ó, log de x na base 3 menor do que 1, ok? Aí, nesse caso, a gente vai ter que 0 é menor do que x menor do que 3 elevado a 1, certo? Ou a gente vai ter log de x na base 3 maior do que 2. Então, nesse caso, x vai ser maior do que 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, a solução ela vai ser x pertence aos reais, tal que 0 é menor que x menor que 3 ou x maior do que 9, certo? Bem, espero que vocês tenham gostado aí da aula. A gente tem separado um material muito bom para vocês, tá? Não somente no fundamentos, mas também materiais de ponta, tá? Eu tenho visto quais são as questões para estar montando esse material, o que está caindo mais nas questões. Então, assim, a gente tem separado conteúdos relevantes, mais questões estratégicas, portanto, fiquem aí que a gente vai agora resolver as questões estratégicas vídeo por vídeo, né? Questão por questão, pela forma mais rápida e fácil. Então, continuem os estudos
E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Um abraço em todos e fiquem com Deus.